Olá, meus amados do YouTube e também do Facebook. Porque esse vídeo eu resolvi fazer esse vídeo para postar nas minhas duas redes, né? Eu tenho, meus amados, eu tenho aqui algumas coisas a compartilhar com vocês, alguns assuntos que eu preciso pôr em dias, porque eu não tenho falado desses assuntos, incluído esses assuntos nos vídeos, porque fica muito longos, né? Então eu resolvi fazer um vídeo separado. Nós vamos comentar desses assuntos separadamente do que eu tenho pregado aos domingos e às quinta-feiras. Tanto é que hoje nós não vamos ler Bíblia hoje. Mas eu quero compartilhar uns assuntos, umas ideias que vai abrir bem a nossa mente, que vai trazer de volta, vai resgatar de volta aquilo que nós esquecemos para trás. E eu escrevi aqui no caderno, porque são muitos assuntos, são alguns assuntos meus longos, né? Que eu preciso comentar de cada um deles, né? Com muito cuidado. Então eu escrevi aqui, meus amados, no meu caderno, uns assuntos que eu quero compartilhar com você nesse vídeo, né? Então você que está me assistindo pelo YouTube, não é necessariamente você ir ver esse vídeo no Facebook. Se você for no Facebook, você que me assiste no YouTube, lá no Facebook você vai me encontrar lá como Ed do Teclado. Mas se você chegar lá ver que o vídeo é o mesmo, não precisa se assistir, que é a mesma coisa. Desta maneira que eu estou fazendo agora, é automático, né? E sempre vou estar fazendo um vídeo assim, para compartilhar, né, dos assuntos que vêm paralelamente o que nós lemos nos nossos dias, né, de pregação. Então, meus amados, o que eu quero que você entenda nesses comentários que eu vou fazer agora, se você quiser comentar embaixo na rede, você pode comentar, né? Mas o que eu quero comentar, compartilhar com você meus amados, Deus nunca nos abandonou. Deus nunca nos abandonou. Nem no momento das nossas adversidades, por onde quer que nós andamos, por onde quer que nós andamos em religiões por aí. E para falar em religião, eu quero que você entenda uma coisa. O que a velha Torá, que é o velho mandamento, né, o velho testamento nosso, é a Torá traduzida. É a Torá traduzida, que ela foi traduzida para o... Né, a Torá foi traduzida duas vezes. Né? Ela foi traduzida para como é que chama? Esquece. Então, meus amados, o nosso Velho Testamento é a Torá traduzida. Então, na Torá, no Velho Testamento, nós sempre vemos Deus nunca enganou ninguém. Deus nunca enganou ninguém. É a religião que insiste em dizer que Deus enganou. Deus nunca enganou ninguém. E Ele sempre esteve presente por onde quer que nós andamos. E na Torá, no Velho Testamento, aponta para um fim de um mundo que as religiões hoje dizem, eles pregam que é o fim do mundo, o fim da terra, e isso não acontecerá. Porque o que a Torá pregava, fala, a Torá e o Velho Testamento, é de um fim do mundo, aion. Não é no mundo cósmico, o fim do mundo cósmico que seria globalizado. Não, era um fim do mundo aion, que seria, no caso, as religiões, um fim das religiões físicas, porque religião é coisa física. Então Deus ia acabar, ele avisa no Velho Testamento, na Torá, que ele ia acabar, esse mundo ia ter fim, ia vir o mundo espiritual,
E as religiões não entendem. Até porque, se as religiões entender que Deus acabou com o mundo religioso, onde vai ficar o poderio desse povo que prega a Bíblia? Onde ia ficar o dinheiro? Porque religiões traz dinheiro, religiões traz lucro. Então, em primeiro lugar, a religião romana, ela fez de tudo para a religião não acabar. Porque se a religião acabasse, ia ser o fim do lucro deles. Ia ser o fim do lucro. E a religião romana conseguiu pôr na cabeça do povo que a religião não acabou. Mas acabou. Acabou. E os tempos passaram, aí foi se abrindo outro tipo de religião. Foi o caso da religião evangélica. Que evangélico é uma religião. Não importa a placa da igreja. Da onde a placa estiver, é religião. É uma religião. Então, meus amados, aí entrou uma religião evangélica, né, para dividir a grana. Mas a religião acabou. Mas os que pregam a religião não quer que você entenda que a religião acabou. Mas a religião acabou. Então, meus amados, Deus nunca nos abandonou, quer por onde nós estivéssemos andado, Ele nunca nos abandonou. Ele sempre nos alerta, Deus sempre nos alerta dos desvios de nossa conduta. Foi assim na velha aliança. Ele usava os profetas para avisar o povo dele, que o povo estava, a conduta do povo dele estava sendo desviada para a religião, para outros deuses. A fé do povo, o povo deixaram de buscar Deus, de confiar em Deus, para confiar no homem. Aí pediram o rei. Aí quando nasceu o negócio de rei, né? Pediram o rei, ele deu. Deus nunca negou nada ao seu povo, mas sempre esteve com ele. Ele deu o rei para o povo, mas avisou: vocês estão me deixando, vocês estão me trocando por homens. E o homem não vai poder te livrar da maneira que eu te livro. Então, meus amados, na velha aliança, o povo, a conduta do povo se desviou. E ele usava os profetas para avisar isto: a conduta de vocês estão errada. Mas o povo não ligaram para os profetas. Ao contrário, mataram eles. E hoje em dia, na religião, o povo acha que ser religioso, ser de Deus, é ter proteção dessa carne. E Deus não protege carne, coisa nenhuma. Deus não quer saber dessa carne. Deus protege o Espírito dele que está em nós. E com efeito dessa proteção do Espírito, aí é o que acontece, o efeito bilateral. Foi o que aconteceu com Jesus. O sangue de Jesus, o efeito do sangue de Jesus que foi derramado para os judeus, teve um efeito bilateral que alcançou os gentios. Então nós fomos alcançados pelo efeito bilateral, já não foi pelo sangue, foi pelo efeito bilateral da palavra, da pregação do que foi feito na cruz. Os gentios foram eleitos com isso, né? Foram beneficiados com isso. Hoje eu quero trazer a vossas memórias, amado, de volta. Meus amados, quem de nós, eu quero que você preste bem atenção, quem de nós, né? Quem de nós que somos um pouco mais antigo, um pouco mais de idade, que nunca ouvimos dos nossos pais ou de algumas pessoas mais velhas que seguia, de pessoas mais velhas, né? A seguinte frase: pessoas mais velhas que era católico,
desses católicos que ia à missa frequentemente. Frequentemente eles iam à missa. Então, eu mesmo cansei de ouvir essa frase deles. Só que eu nem dava ouvido, né? A seguinte frase: no final dos tempos, essa frase, meus amados, eu comecei a ver, não foi de crente, de pastor. Essa frase eu ouvi da minha mãe, né? Eu não conheci meu pai, eu conheci minha mãe. Essa frase eu ouvi da minha mãe. E eu ouvia daquelas pessoas mais velhas que frequentavam com frequência missas. Então, nós ouvimos, se você trazer a sua memória, eu sei que você não vai negar isso. Se você quiser, você pode comentar aí. Se isso não é verdade, que nós ouvimos a seguinte frase: no final dos tempos, a Bíblia iria desaparecer. A Bíblia iria desaparecer. Essa frase era dita por nossos pais e por aquelas pessoas católicas que frequentavam a missa frequentemente. Essa frase eu cansei de ouvir. E eu creio que se você tem um pouco mais de idade, eu não estou falando com jovens de hoje, mas você tem um pouco mais de idade, você vai lembrar disso aqui. Aí depois veio os evangélicos, usavam essa mesma frase, para nos evangelizar, dizendo que nós tínhamos que aceitar Cristo, aceitar Jesus, porque a Bíblia ia sumir da face da terra. Mas nós nunca tivemos na nossa consciência que o que ia sumir da face a Bíblia ia sumir e já era para ter sumido, meus amados. Não era para existir Bíblia hoje. Essa vendilhança de Bíblia, porque Bíblia hoje se tornou um negócio. Vender Bíblia hoje, a história de Bíblia Sagrada, hoje se tornou um negócio. Então, é um livro mais vendido na face da terra, a Bíblia chamada Sagrada. Então virou um bom negócio vender Bíblia. Mas a Bíblia não era para existir, porque o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, está imprimido na nossa mente. Então, quando nossos pais, aquelas pessoas mais velhas, dizia que a Bíblia ia sumir, não era que ia sumir, já era para ter sumido. Era Deus falando conosco: olha, o meu evangelho não está imprimido num papel amarelado, o meu evangelho está imprimido nas suas mentes. E nós nunca entendemos isso. Só hoje que eu entendo isso. Hoje eu entendo que a palavra, a Bíblia, o evangelho sagrado de Deus não está imprimido numas páginas amareladas. O Evangelho de Deus está imprimido na minha mente, na sua mente. É esse Evangelho que você tem que aprender com ele, porque ele está imprimido na sua mente e Cristo é o seu pastor. Mas não acabou não. Então nós ouvimos, eu ouvi, e eu sei que se você tem um pouco mais de idade, você ouviu também essas frases, né? Ouvimos essas frases. Deus falando por elas, né? Pelas pessoas a nós, e nós nem percebíamos. Por quê? Nós nem dava conta que o Evangelho, a Bíblia Sagrada de Deus, o Evangelho Sagrado de Deus, estava na nossa mente, aonde ninguém pode mexer nele. Só o próprio Deus. Bem, o tempo passou e nós se tornamos evangélicos. Eu me tornei um evangélico. Fiquei 31 anos numa chamada igreja como evangélico. E Deus nunca me abandonou. Antes de eu ser evangélico, Deus falava através dos meus pais, da minha mãe, por exemplo, né? Que eu não conheci meu pai. Meu pai morreu quando eu era um recém-nascido quando meu pai morreu. Então eu ouvia da minha mãe e eu ouvia daquelas pessoas mais velhas que a Bíblia ia desaparecer.
mas não era que ia desaparecer, já era para ter desaparecido. E não ia me fazer falta, porque a Bíblia de Deus, o Evangelho de Cristo, está na minha mente, está na sua mente. Os tempos passaram, viramos evangélicos, né? Viremos evangélicos. E mais uma vez, Deus usou muitos dos que nos chamávamos de incrédulo, né? Deus usou muitas pessoas que nós, depois que viramos evangélicos, chamávamos eles de incrédulo. Eu cansei de chamar. E Deus usando estas pessoas para nos profetizar. Não sei, comigo aconteceu isso quantas vezes? Eu ia para a igreja e dizia, já vai levar dinheiro para o pastor. Eles profetizando para nós, que nós ia levar dinheiro para o pastor. E era verdade, mas nós não dávamos ouvido às profecias de Deus. Deus usando o incrédulo, na nossa linguagem, né? Para falar conosco. Vai lá e vai levar dinheiro para o pastor. Nós dizíamos, não, levar para a obra de Deus. Meus amados, a obra de Deus foi feita no nosso espírito. E Ele concluiu essa obra. Então hoje, não existe obra de Deus hoje. Porque Ele concluiu a obra é do nosso espírito. Ele nos fez essa obra e hoje Ele mora nessa casa que Ele preparou. Ele mesmo preparou. Hoje Ele mora em nós, mora em mim, mora em você. Então a obra de Deus foi concluída. Deus não tem banco, não tem conta bancária para precisar de dinheiro. Deus não vai em supermercado. Deus não vai em shopping center. Deus não vai em baile, muito menos em baile, em festa, para precisar de dinheiro. Então, de quem é a obra que nós vemos hoje? Do homem. Nós íamos levar dinheiro para o pastor, sim, de fato e de verdade, né? Então, nós chamávamos de incrédulo, mas ouvimos a seguinte frase, né? Já vai levar dinheiro para o pastor, e nós nem percebia aquelas profecias. Era a profecia de Deus. Deus avisando nós. Vocês não estão indo para uma igreja levar dinheiro para mim, lá vocês não vão cuidar da minha obra. A minha obra eu fiz, a minha obra eu concluí. Vocês estão indo atrás de homem. Vocês estão indo levar dinheiro realmente para homem, para o pastor, e não para mim. Eu não preciso de dinheiro. Nós nunca demos ouvido a essas profecias. Mas a obra de Deus, ela foi feita no nosso espírito. O que vemos hoje é obras de homens. Tem homens aí fazendo obra em nome de Deus, comprando televisão, comprando carro importado, comprando mansões, comprando apartamentos de luxo em Miami, comprando fazenda, comprando aviões. E as pessoas estão lá dando dinheiro para eles comprar isso e dizendo que é obra de Deus. Imagina se isso é obra de Deus. A obra de Deus foi no Espírito. A obra de Deus foi feita no nosso Espírito. O que vemos hoje é obra de homens, empresa. Essas igrejas é empresa, tem CNPJ. Se tem CNPJ, é empresa que passa de pai para filho, de filho para os filhos, e assim vai. Ela nunca pode ser sua, porque é uma empresa, tem CNPJ. Tem CNPJ, se tem CNPJ, é empresa. Em nome de Deus, eles abrem essas empresas em nome de Deus, enriquece, faz novela. Tem um cão guloso aí, ó, que está podre de rico, tem até banco que ganhou aí, fazendo novela, fazendo filme em nome de Deus. Copiou que já copiou de lá de fora, né? Dos filmes de Hollywood lá, de Jesus cravado na cruz. Já veio a safadeza de lá de trás.
ganhando povo, ganhando, ficando bilionário em nome de Deus, dizendo que é obra de Deus. É empresa em nome de Deus. No passado, Deus se manifestava nos lugares, no passado sim, Deus se manifestava nos lugares onde o povo se reunia. No passado, Deus sim se reunia. Na velha aliança, Deus se manifestava, ele não vivia lá. Ele não vivia lá. Ele se manifestava naqueles momentos de culto, de oração. Então Deus se manifestava, porque isso era físico, era religião, era físico, era tocável. Então Deus se manifestava, e tanto que era físico a religião do passado, que Deus ele teve que se tornar carne para aparecer, para vir a essa terra. Para vir resolver esses problemas aqui de religião, ele teve que se criar com a carne para ele, que se chamava Jesus de Nazaré. Que se chama casa de oração. Lá sim, até o próprio Jesus falou: a casa de meu pai é a casa de oração, porque Jesus estava na velha aliança. Jesus pregava a velha aliança. Então, na velha aliança, aquilo lá sim se chamava casa de oração. A casa de meu pai se chama casa de oração. Ainda tem mais um pouco aqui. Porque a velha aliança era assim, tudo era físico. Tudo era físico. Foi a necessidade de Deus se fazer físico também. Então, para Deus resolver esse problemazinho de religião, ele teve que se fazer físico. Arrumou um corpo e veio até a terra. Na pessoa de Jesus de Nazaré. Mas Deus nunca entrou, aliás, Deus nunca enganou ninguém. Em toda a velha aliança, ele sempre alertou de um fim, o fim da religião, do mundo aion, das coisas físicas, que religião é tudo físico. Até a fé era física. Quem tivesse mais fé, tinha mais lucro. Não é? Quem sacrificasse mais, obtinha mais lucro. Obtinha mais, como é que se chama? Quanto mais... E eles continuam pregando até hoje. Quanto mais fé você usar a sua fé, né? Quanto mais sacrifício, maior retorno. Isso era na antiguidade. Hoje não, meus amados. A nossa fé hoje ela é espiritual também. Mas não era fim do mundo cosmo, né? Do mundo cosmo, da atmosfera, dessa terra, porque está escrito lá acho que é em Eclesiastes, que essa terra ela não pode acabar, porque essa terra é o estrado dos pés de Deus. Então ela não pode acabar. Mas as religiões estão esperando o mundo acabar, pegar fogo. Viva aí nessa incredulidade. O fim do mundo não era o fim do mundo cosmo, mas fim do mundo aion, das coisas apalpável, da religião apalpável, que na velha aliança a religião era palpável, era sacrifício, tudo era palpável na religião da antiga aliança. O mundo aion das religiões, que era um religioso, né? Das religiões, que para um religioso tudo tem que ser físico, apalpável. Para o religioso tudo é apalpável. Levanta o corpo de Cristo, levanta o sangue de Cristo, vamos fazer uma campanha, toma um envelope, pega um envelope, faz seu sacrifício. Apalpável. Vai no monte. Tudo apalpável, físico. E era esse mundo que Deus sempre avisou. Esse mundo vai acabar. E o povo não entenderam. Aí está aí uma igreja há mais de 1000 anos perdida, sem conhecer Deus.
né? Físico, e vive aí, ó, tudo, hoje, na religião, tudo faz de conta. E a igreja, até hoje, vive nesse faz de conta. Levanta o pão, faz de conta que é o corpo de Cristo. Levanta o que suco, faz de conta que é o sangue de Cristo. Meus amados, aonde foi parar a igreja? No mundo físico, tudo era através de anjo. Tudo era através de anjo. Então aparecia anjo para tudo quanto é lugar. Apareceu para Abraão, apareceu para Josué, apareceu para muitas pessoas. Ele apareceu fisicamente. O anjo era um mensageiro, trazia a mensagem. Então era físico. E foi o que João, pregador da lei, viu: anjo. Que na lei era físico, não podia ver espírito. Na lei não podia ver espírito, porque o mundo espiritual não tinha chegado. Hoje é o Espírito Santo. O ministério de hoje é através do Espírito Santo. É ele que ministra essa nova aliança. O Espírito Santo. Então, hoje tudo é espiritual. Então, onde haver um lugar, preste atenção. Para falar isso aqui tem que ter coragem, tem que ter peito, tem que ter raça. Não pode ter medo de homem. Porque se eu tivesse medo de homem, Isaías, por exemplo, Isaías não tinha medo de homem. Mas a morte dele foi trágica. Quem conhece a morte de Isaías? Alguém de vocês, se você que está vendo esse vídeo aí, você sabe como Isaías morreu? Isaías, meus amados, ele morreu de perna para cima, cerrado pelo meio, que não podia serrar pela cabeça, começou a serrar pelas pernas, pelo encontro das pernas, né? Para vir descendo, que era para ele sofrer, não morrer rápido. Então, para os cães de antigamente, quanto mais Isaías sofresse, para eles era melhor. Então, se eles começassem a serrar aquela serra grande que precisa de 2 pessoas para ficar... Isaías morreu assim, meu amado. Então, se eles começassem a serrar Isaías pela cabeça, dentro de 2 minutos ele já estava morto. Então, punharam Isaías de perna para cima e começaram a serrar pelo ânus, até o umbigo. Ele veio morrer quando chegou no umbigo. Aí ele morreu. Foi assim a morte de Isaías. Mas ele não abriu rego para homens nenhum. E para falar disso aqui, não pode ter medo de homem, não pode ficar pensando de quem vai morrer. Não pode ficar pensando nisso. Não pode esconder a verdade. Então, meus amados, então, aonde haver, preste atenção que eu vou falar agora. Aonde haver um lugar chamado igreja, eu vou repetir, aonde haver um lugar chamado igreja, com placa lá, tiver uma placa lá, igreja da chikungunya, tiver placa lá, aonde tiver um lugar chamado igreja, é uma fraude, porque a igreja hoje somos nós. Deus habita em nós, não é mais num lugar chamado igreja. Deus não habita no lugar mais chamado igreja. Então, se você está indo num lugar chamado igreja, achando que vai buscar Deus, a presença de Deus, você está sendo cúmplice de uma fraude. Uma fraude. Então, igreja é uma fraude. Eu falo mesmo. Igreja é uma fraude. Pode ser igreja, mas não de Deus. Não onde Deus habita. Deus não habita lá. Pode até chamar de igreja, mas não de Deus. Deus não habita lá. Pode acontecer nesse lugar chamado igreja, chamado fraude, pode acontecer o maior milagre do mundo. Não é de Deus. É um espírito enganador para fazer as pessoas acreditarem que aquilo lá é uma igreja, é a casa de Deus.
Então, meus amados, preste atenção, abra seus olhos, abra a sua mente, dê lugar para Deus falar. É na sua mente que Deus fala com você. Dê lugar para que Deus fale com você. O Evangelho de Cristo está na nossa mente. Ele ministra aqui na nossa mente. A nossa mente é o altar de Deus. No lugar onde tiver um altar físico de pedra, é uma fraude. Não é de Deus. Pode acontecer lá o maior milagre. Não foi Deus. Foi um espírito enganador. Então, meus amados, pode ser ouro. Se não for de Deus, não receba. Não receba. Não aceite. Se não for de Deus, não aceite. Então era isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. Né? Eu não sei que horário você vai ouvir. Eu mesmo estou pregando isso aqui de noite. Estou falando disso aqui de noite, compartilhando com você nessa noite. Se você entendeu, paz e graça a você. Se você não entendeu, que tem muita gente aí que não está entendendo. E não é eu que vou fazer ela entender. É Cristo. Se Cristo não fazer ela entender, não adianta nada. Eu só estou fazendo a minha parte. Explicar. Deus vai trabalhar na sua vida, na sua mente e fazer você entender. Então, meus amados, para hoje é só. Paz e graça a todos que estejam ouvindo esse vídeo. Paz e graça e até o próximo encontro. Amém?